Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Depois de a gente fazer essas primeiras aulas de fundamentos, tentando compreender, tentando entender um pouquinho mais as formas geométricas, como que a gente vai utilizar elas, o que elas representam e como criar estruturas a partir disso, eu vou falar agora um pouquinho sobre a luz e sombra presente nessas formas. Então a primeira forma que a gente vai analisar é a esfera. Vamos lá, tem essa esfera aqui, fiz com o traço bem soltinho, como eu falei para vocês, e a primeira coisa que eu preciso compreender a respeito de luz e sombra é que a gente vai lidar aqui com pelo menos duas possibilidades bastante distintas. Eu posso pensar numa luz que ela vai estar presente em algum ambiente, então vamos supor que eu tenho aqui essa esferinha, ela está num quarto, eu tenho uma luminária, está mais ou menos nessa distância. A luz vai agir como nessa esfera? A luz vai agir dessa maneira. Porque afinal ela vem dessa luminária, então ela começa aqui mais fechadinha, só que conforme ela se distancia dessa luminária, ela expande. E eu consigo ver que áreas ela vai estar tocando na minha esfera. Entretanto, se eu penso numa luz solar, se eu penso no nosso astro, o Sol, eu não consigo localizar ele aqui no meu desenho. Ele está muito distante, ele está muito alto. E por ele estar muito distante, ele está muito alto, eu tenho essa presença aqui da luz. Eu também poderia, claro, imaginar essas luzes com uma certa inclinação. E mesmo nesse caso, eu teria a luz solar atingindo a minha esfera dessa maneira, e pensem que toda essa região central, vai estar sendo atingida também, e a luz localizada, essa luz que é ambiente, atingindo dessa maneira. Mesmo que a área aqui da esfera que está sendo atingida pela luz seja parecida, o que vai mudar? O que essa luz está conseguindo encontrar ali atrás dessa esfera. Então, no caso da luz localizada, olha a área aqui que sobra. No caso da luz solar, olha a área aqui que sobra em torno dessa esfera. Mas ok, uma vez que a gente compreendeu que existe esse fator, vamos entender agora como que a luz e a sombra vão se comportar. Então, nesse exemplo aqui. Vou pegar aqui então uma cor um pouco mais escura. Eu vou diminuir um pouco essa opacidade para poder trabalhar. Ampliar aqui o meu pincel. E a primeira coisa que eu preciso compreender é que se essa esfera está sendo atingida da luz até esse ponto e até esse ponto, quer dizer que a minha sombra vai começar por aqui. Afinal, aqui ela está sendo atingida por essa luz. Uma outra coisa que eu preciso pensar em relação a isso, vou ampliar mais aqui o nosso pincel para facilitar, é que quanto mais próximo da luz, menos intenso vai ser essa sombra. Afinal, a gente está falando de um objeto, aqui no caso a esfera, que ele é composto por apenas uma face. Então a gente tem uma circunferência aqui, certo? Eu tenho isso aqui acontecendo com o meu objeto. Lembra, a gente já falou sobre isso antes, ó. Eu tenho meu objeto se comportando dessa maneira aqui, ó, sua face. Assim, 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 assim e assim. Então, quanto mais para cá, mais essa luz age sobre o objeto. Quanto mais para cá, menos ela age. Mas não é uma face dura, não é uma coisa reta, não existe uma quina aqui. Então eu preciso compreender que por esse motivo a minha esfera ela vai receber a presença da luz e consequentemente da sombra de maneiras diferentes. Então eu vou trabalhar um pouco aqui uma passagem que é o que a gente vai chamar de degradê. Olha só, vamos tirar um pouquinho disso aqui. Aqui o que eu estou fazendo? Eu mantei sempre o meu dedo no Alt e no R. Por que no Alt e no R? Com o Alt eu uso conta-gotas. Se eu preciso deixar algo mais claro, eu pego um tom mais claro e volto aqui, ó, para essa linha, por exemplo, não aparecer.
eu preciso de uma passagem mais escura, eu volto aqui e coloco a presença dessa passagem mais escura. E com o R eu decido a inclinação que eu vou utilizar. Então, para o sombreamento, eu aconselho que vocês, no caso do Photoshop, né, Alt e R. Então, Alt, conta-gotas. Eu brinco com os tons que eu tenho, eu misturo eles um pouco melhor. Eu posso fazer isso várias vezes, ó, rapidinho. Isso vai me ajudar a trazer o degradê. Olha como fica muito mais fácil de ter o degradê se o tempo todo eu estou misturando esses tons. E com o R, como eu falei para vocês, eu vou rotacionar a minha imagem fazendo isso aqui. Então, ok, eu já entendi que a sombra está surgindo a partir desse ponto e que conforme mais próximo da luz, mais clara, conforme mais distante, mais escura. Mas isso, a gente está falando da sombra que vai aparecer no próprio objeto, porque a luz não consegue atingir aquela parte. Então, essa sombra é uma sombra pela ausência da luz naquela região, certo? Mas existe um outro tipo de sombra quando a gente fala do desenho, que é qual sombra? É a sombra que vai existir desse objeto aqui. Deixa eu achar só a camada correta, eu estou separando as camadas para facilitar, essa aqui. A outra sombra que existe é uma sombra presente na interação do objeto com essa área aqui embaixo. Então, se toda essa região eu sei que a luz ainda atinge, quer dizer que o que há aqui no meio, ela não atinge. Então, essa região do meio, eu vou ter o quê? A presença, mais uma vez, de sombra. Só que agora não é uma sombra simplesmente aqui pela ausência da própria luz. É uma sombra que ela é causada pelo objeto aqui nessa área. Então, olha só. Vou colocar aqui a presença dessa sombra. Por que ela está ficando mais redondinha? Por que eu estou fazendo ela redondinha? Porque eu tenho um objeto que é arredondado. Então, eu posso supor que isso vai modificar a área, né, onde a luz está atingindo exatamente aqui. Então, ok, fiz isso. E mais uma vez, eu vou pensar que quanto mais próximo aqui do contato com essa esfera, mais intensa é essa sombra. Então, nessa região de contato, isso a gente vai chamar de sombra de contato. Eu vou ter a presença de uma sombra mais escura, que é a nossa sombrinha, então, de contato. Certo, vamos trabalhar aqui aquele degradê, que eu já comentei com vocês. Vamos misturar um pouco mais aqui esses tons. Esse processo do degradê, isso é uma coisa que eu comentei até nas aulas de fundamentos lá no início, não sei se todos se recordam, mas tem muita coisa no digital que na verdade eu estou estudando. Eu sempre fui do desenho tradicional, então estou entendendo como funciona muita coisa. E por isso, esse processo mesmo aqui de trazer um bom degradê, ele é bastante chatinho aqui ainda para mim também. Eu também apanho bastante para fazer isso ficar como de fato eu gostaria, né? Eu sou muito melhor na luz e na sombra aqui no tradicional, mas é o suficiente para apresentar aqui para vocês algumas coisas. E, mais uma vez, esse aqui está mais próximo da luz, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer uma região mais clara. Afinal, eu estou falando de uma área que está cada vez mais próxima aqui da luz. Então, posso fazer isso para cá. Mais uma vez, usando o Alt para misturar melhor esses tons. Posso até colocar um pouquinho mais aqui, ó, presença do branco na bordinha. Vamos ver como é que tá ficando essa região. Acho que dá pra gente colocar mais ainda. Lembrando também, gente, que como o objetivo aqui é nunca me estender por muito tempo, eu não vou ficar aqui até a sombra ficar perfeita como eu acho que deveria estar. O meu principal objetivo é apresentar para vocês a técnica, a ideia por trás disso, para que vocês possam estudar e aplicar também. Certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado.
deixar um pouco mais claro. Na maioria dos casos, quando eu falar de ambientes internos, principalmente, eu vou estar falando desse tipo de luz e sombra, tá? Agora, quando eu estiver falando de uma cena externa, é bom lembrar que a luz vai estar bem distante, como eu estava explicando lá a respeito da luz solar. Então tem essas duas variações bem grandes, né? Existe um contraste grande entre essas duas opções. Vamos lá. Então, tá aqui mais ou menos. Certo. Agora, outra coisa que eu preciso entender é que a luz, ela rebate nos objetos. A maior evidência que eu tenho disso é o seguinte: eu só consigo perceber alguma coisa porque a luz toca um objeto e retorna para o meu olhar. Eu estou olhando agora para um potinho roxo que tem aqui do meu lado. O que acontece? Essa luz ela vai bater nesse potinho roxo, ele vai absorver a maioria das cores, mas o roxo ele não vai conseguir absorver do espectro da luz, e ele atinge o meu olhar quando ele rebate e volta para o meu olhar. Por isso eu enxergo um objeto. Então se eu apagar a luz, eu não enxergo nada. Por quê? Porque essa luz não está rebatendo os objetos e retornando para mim. Por que isso é importante? Por que eu estou pensando a respeito disso? Que muitas vezes vocês irão perceber a presença de regiões mais iluminadas onde vocês imaginam que deveria ter mais sombra. Como assim? Por exemplo, na parte de baixo aqui dessa esfera, o que poderia acontecer? Vocês podem pensar, pô, mas aqui eu não preciso ter então uma região bem sombreada e de repente vocês veem que tem uma região de brilho. Por que isso acontece? Porque essa luz bate aqui embaixo e ela retorna para a esferinha. Então, isso vai acontecer em alguns momentos. A gente percebe essa luz rebatendo nos objetos e, nesse caso, né, ela está batendo na base, na parte de baixo, e ela retorna para a esfera. Da mesma maneira, a luz pode bater na esfera e retornar também para a partezinha de baixo ali. Ah, mas como que ela está batendo na parte de baixo da esfera? Essa luz que rebateu, que chegou na esfera, ela vai rebater de novo e pegar ali embaixo. Então é por isso que às vezes a gente olha para um objeto, numa região que a gente pensa, aqui deveria estar bem sombreado, tudo escuro, eu vejo uma linhazinha mais clara, eu vejo uma linhazinha de brilho. Pode ver que a presença dessa luz um pouco menos intensa, a presença desse pouquinho de luz aqui embaixo, deixa o objeto um pouquinho mais realista, deixa o objeto um pouquinho mais interessante. Basicamente é por causa disso. Bom, pessoal, diferente do que eu falei para vocês, eu vou ter que dividir sim, então eu vou fazer 2 aulas um pouco mais curtas para falar da luz e sombra numa esfera, ok? Então, na nossa próxima aula, eu falo um pouquinho sobre essa sombra a partir do momento que a luz vem do Sol, que a gente tem o astro então tão distante. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo Rabisco.